Olá! Sabe, já parou para pensar que a verdadeira riqueza talvez não tenha nada a ver com a conta bancária? Baseado no livro Dinheiro é Emocional, a gente vai mergulhar numa ideia que pode mudar tudo. Ser rico não é sobre o que a gente vai ter um dia, mas sim sobre como a gente aproveita o que já tem. E olha, essa citação do Augusto Cury já dá o tom da nossa conversa, né? É um desafio direto para a gente buscar um tipo de riqueza que simplesmente não está à venda. É essa jornada que a gente começa agora. Então, vamos começar pela primeira grande armadilha, aquela ilusão do quando eu. Sabe, aquela mentalidade super perigosa que faz a gente empurrar a felicidade com a barriga para um futuro que, convenhamos, talvez nem chegue. E aqui está o X da questão. Acreditar que a felicidade depende de uma coisa que a gente ainda não tem, essa é a raiz de um monte de problemas, tanto na cabeça quanto no bolso. É como correr numa esteira, sabe? Sempre em busca de algo que se afasta a cada passo. Sua familiar essa lógica? Ah, vou ser feliz quando comprar aquele carro, quando eu me casar, quando finalmente quitar a casa de praia. A gente acaba condicionando a nossa alegria a coisas de fora, transformando a felicidade num destino lá longe, em vez de curtir o caminho. E o que será que alimenta essa busca sem fim? Pois é, um tal de vazio emocional. Uma insatisfação lá dentro que a gente tenta sem sucesso preencher com coisas. Mas, né, um buraco na alma não se tapa com objeto físico. E isso tudo leva a gente para uma conclusão que parece até contraintuitiva. Ter mais dinheiro, na verdade, pode até piorar a situação se essa mentalidade do quando eu tiver não for resolvida. Vamos entender por quê. Essa ideia é a base de tudo. Sem um emocional equilibrado, bem estruturado, dinheiro não resolve o problema. Muito pelo contrário, ele joga um holofote e aumenta tudo de tamanho. E para provar esse ponto, temos esse exemplo que é, nossa, devastador. Ganhadores da loteria que, em pouquíssimo tempo, perderam absolutamente tudo e ficaram piores do que eram antes. Eles chegaram no quando eu tiver dinheiro, mas faltou a inteligência emocional para lidar com aquilo. O resultado? Ruína total. A gente é bombardeado o tempo todo, né? A cultura do consumo gritando, gaste agora, tenha o que todo mundo tem. Só que a realidade é bem mais dura. Viver para satisfazer cada desejo imediato, igual aos ganhadores da loteria, é a receita certinha para um futuro de perrengue. Ok, se a cultura do consumo e da comparação nos leva para o buraco, para onde a gente olha? A resposta veio de um lugar completamente inesperado. Agora a gente vai para uma história que, olha, muda a perspectiva de qualquer um. Para a gente ter uma noção do cenário, um dado que choca. Na Índia, a cada 30 minutos, uma mulher é vítima de violência. É nesse ambiente de extrema dificuldade que o autor do livro encontra uma lição inacreditável sobre felicidade. Tenta imaginar a cena: ruas imundas, um calor de 40 graus, água contaminada, um caos sem fim. Uma realidade de privação total, sabe? E é justamente ali, naquele lugar, que surge a maior revelação de todas. E aqui está a grande virada de chave. A infelicidade não vinha da pobreza em si. O verdadeiro veneno, aquilo que realmente acaba com a alegria, é a comparação. Essa frase resume tudo. Onde todo mundo vivia com as mesmas dificuldades, sem aquela vitrine constante de uma vida mais rica para se comparar, o oposto do que a gente vê hoje em rede social, as pessoas conseguiam ser felizes. O contentamento era possível porque a régua da comparação simplesmente não existia ali. Beleza, então se a comparação envenena e o dinheiro não é a cura, qual é o antídoto? A resposta está num princípio poderosíssimo, capaz de governar nossa vida financeira e emocional: a gratidão. E aqui fica uma pergunta para a gente pensar. O dinheiro serve a gente ou a gente que serve a ele? A resposta está aqui. O humor oscila para cima e para baixo, conforme o saldo da conta? Se sim, talvez o dinheiro tenha assumido o controle. Ser escravo do dinheiro é isso aí: ter tudo, mas não conseguir aproveitar nada. A preocupação constante com as finanças rouba a alegria do momento presente. É como ter uma mesa cheia de comida, mas não ter apetite nenhum. E essa é a verdade fundamental. Aquilo que tem o poder de mexer com as nossas emoções acaba governando a nossa vida. Pode ser o dinheiro, pode ser a opinião dos outros, pode ser a comparação. Por isso, a regra de ouro para retomar o controle da vida é inegociável: praticar a gratidão. Ela é a base, o alicerce para construir uma relação saudável com tudo o que a gente tem. Certo, muito bonito na teoria. Mas e na prática? Como é que a gente começa, de fato, a desfrutar do que já tem?
O primeiro passo é uma pergunta bem simples, mas que é muito poderosa. O que já é nosso? O que a gente já tem? É um convite para a gente tirar o foco do que falta e começar a celebrar o que já é real. O autor sugere um exercício bem prático. Primeiro, fazer uma lista de tudo que é importante, começando pelas coisas que não têm preço. Segundo, anotar jeitos concretos de aproveitar cada item dessa lista. E terceiro, agendar. É isso mesmo, transformar a gratidão numa ação planejada no dia a dia. E a lógica por trás disso é genial. Felicidade não tem a ver com quantidade. Quem aprende a ser feliz e grato com pouco, com certeza vai ser com muito também. Agradecer hoje é o melhor treinamento para saber aproveitar as conquistas de amanhã. E para fechar, fica a reflexão. Felicidade não é um cheque pré-datado para o futuro. É uma moeda para a gente usar hoje. Então, a pergunta final é um convite à ação. Como é que a gente pode começar a desfrutar dessa riqueza toda que já existe hoje mesmo?